Quando me dou conta e caio na real, sou predestinado, sou sobrenatural. Antes que houvesse a natureza, eu já existia. O grande poder da criação habita em mim. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. Já não falta muito pra ele se levantar e trazer com ele os santos que dormem no pó. O sobrenatural juntos vai nos elevar, porque ele é Jeová, Jeová, Jeová. Entro no Espírito, nele posso confiar. O Deus dos profetas nunca falhará. Seu grande poder irá nos transformar. O mordomo fiel já trouxe o alimento vigente, a voz principal que prepara as virgens prudentes. Dá o servo de Ester que conhece o gosto do rei, revelando o segredo de como me apresentarei. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. Já não falta muito pra ele se levantar e trazer com ele os santos que dormem no pó. O sobrenatural juntos vai nos elevar, porque ele é Jeová, Jeová, Jeová. Entro no Espírito, nele posso confiar. O Deus dos profetas nunca falhará. Seu grande poder irá nos transformar. Ele é minha paz, ele é a minha defesa. O poder de Jeová se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sua obra é perfeita, ultrapassa a barreira do tempo. Ele é Jesus Cristo do Novo Testamento. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. Já não falta muito pra ele se levantar e trazer com ele os santos que dormem no pó. O sobrenatural juntos vai nos elevar, porque ele é Jeová, Jeová, Jeová. Entro no Espírito, nele posso confiar. O Deus dos profetas nunca falhará. Seu grande poder irá nos transformar, porque ele é Jeová, Jeová, Jeová. Entro no Espírito, nele posso confiar. O Deus dos profetas nunca falhará. Seu grande poder irá nos transformar, porque ele é Jeová, Jeová, Jeová. Entro no Espírito, nele posso confiar. O Deus dos profetas nunca falhará. Seu grande poder irá nos transformar. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Mais uma vez aqui estamos com alegria no coração para trazer mais uma porção da palavra, mais uma porção das Escrituras, daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem reservado para este tempo, para produzir no coração de seu povo uma fé de arrebatamento.
vivemos num tempo muito tremendo, onde nunca antes vivido por povo nenhum haverá o arrebatamento da igreja. Pessoas que vivem na terra hoje provarão a vida eterna, chegarão ao céu sem ter passado pela sepultura. Porque tivemos Elias, que foi arrebatado, tivemos Enoque, que foi arrebatado, mas nós, como disse Paulo, nós que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E que grande graça nos alcançou o Senhor neste tempo de sermos participantes disto. E para isso era necessário vir o poder de vivificação. Por isso o irmão Branda pregou o poder vivificador, ele pregou sobre a dinâmica vindo para a igreja, e já temos recebido, ela está trabalhando em nós, porque a dinâmica, este poder veio através de uma mensagem reveladora, uma mensagem profética, o mesmo Senhor vindo do céu com tal poder, e a última etapa deste poder em nossas vidas, a última ação é transformar isto que é mortal em imortalidade, isto que é corruptível em incorruptibilidade. E aquilo que temos recebido lá no nosso coração, lá no interior, isto explodirá para o exterior e brotará, vamos dizer assim, um corpo glorificado. E nós pularemos aquela etapa que nossos irmãos que morreram em Cristo durante as eras estão na sexta dimensão em um corpo celestial. Nós iremos direto para o corpo glorificado, porque a nossa teofania virá e nos encontrará e formará diretamente aquele corpo glorificado. Para isso acontecer, era necessário vir este poder dos céus, vir esta explosão de 7 trovões, que dará para a noiva o poder de transladação, de transformação. Isto é maravilhoso. E para isso aqui estamos. Esse programa, ele aborda exatamente estas coisas. Sabemos que toda a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, mas esta parte que Deus falou para o irmão Branda, que era uma parte adicional de seu ministério. Primeiramente, ele veio na parte de restauração, e depois que ele teve aquela visão do encontro com 7 anjos, e aquela explosão terribilíssima aconteceu, ele pensou que seria sua morte, buscando ao Senhor. Quando aquela espada caiu em sua mão, trouxe resposta: não é a tua morte, é uma parte adicional de teu ministério. E esta parte adicional tem a ver com isso, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os 7 trovões, trovejando em nossos corações. Nesta noite eu tenho um assunto e vamos abordar primeiramente através de Cantares, no capítulo 6, e vamos falar do que a palavra fala ali, a respeito da esposa, a respeito da igreja do tempo final, que foi revelado também seu nome, um nome gentil, como vimos outro dia sobre a Sulamita, a igreja gentia, porque quando o noivo é revelado, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós, através de um livro novo, a Bíblia se tornou um novo livro e mostrou um Jesus na sua segunda manifestação de Filho do Homem, através de um profeta, Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras relacionadas a este tempo, mas também é revelado à esposa, também é apresentado à esposa, é revelado, ela vem perante o rei. Então lá no livro de Cantares fala: aquela que é formidável como um exército com bandeiras. Assim como Israel tinha suas bandeiras, a tribo de Dan sob a bandeira da águia, a tribo de Judá sob a bandeira do leão, e assim por diante, as 12 tribos posicionadas lá, tendo o santuário bem no centro. Então nós estamos também posicionados em Cristo, cada um sob a sua bandeira. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, os pais de família, os anciãos, as irmãs, cantores, músicos, diáconos, cada um sob a sua bandeira.
como o irmão Brana viu na pré-estreia da noiva, também por esse prisma podemos olhar estas bandeiras. O irmão Brana viu aquelas moças, aquelas irmãs, aquelas damas vestidas de maneira típica de cada nação. Então, posicionadas, Deus tem uma noiva, Deus tem um povo, Deus tem uma igreja, Deus tem uma esposa nesse tempo. Vamos orar, ler a nossa escritura e vamos prosseguir. Querido, soberano Deus, graça te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai. Deus bendito, o Senhor cuida de cada um, ó Deus. Aquele que necessita de saúde, ó Pai, o Senhor é curador. Aquele que está passando, Senhor, neste momento, por provas, ó Deus, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Livra aquele irmão, Senhor, do dano, ó Pai. Sei com cada um, Senhor, quem está passando por dores neste momento, enfermidade, ó Pai, a tua mão seja presente em nome de Jesus Cristo. Cada família, Senhor, cada irmão, igrejas, ministérios. E aqui estou, Senhor, como teu servo neste momento. Senhor, ajuda-me, Senhor, que eu possa entregar o teu recado esta noite, Pai. Cuida de tudo, da parte técnica, de meu irmão que está ali na técnica de som, Senhor, o irmão João, ó Pai, e cada um de meus irmãos que me assistem e me ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu peço a tua presença. Amém, Senhor. Graças a ti. Vamos ler então, irmãos, Cantares, capítulo 6, nossa primeira leitura, versículos do 8 ao 10. 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvam-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras, ou formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece? Esta que foi manifestada, esta que surgiu, que aparece como a alva do dia. Ela aparece junto com o sol. Na verdade, ela é brilhante como o sol, porque ela está vestida do sol. Apocalipse 12, aquela mulher vestida do sol. E ela é formidável como um exército com bandeiras. Na mensagem das eras, no livro das eras, melhor dizendo, na página 5, nós lemos assim: agora recordem isto: Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, ou seja, o livro de Apocalipse. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ali temos, né? Então, o livro de Apocalipse expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele, Satanás, ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem
a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Então o irmão Branham está dizendo que se a verdadeira igreja ela tiver o entendimento realmente do que ela é, que ela representa a verdadeira noiva, a verdadeira igreja, se ela tiver a revelação, o entendimento, ela se torna um exército invencível e ela poderá executar, fazer, manifestar as mesmas obras. A Escritura diz que obras maiores que estas nós deveríamos executar. A igreja verdadeira, a verdadeira igreja do Deus vivo, ela executaria, ela faria, ela cumpriria as obras maiores. E eu penso muito oportuno falar o que o irmão Branham disse sobre isso, aqui na mensagem Perguntas e Respostas 2, aqui no parágrafo 111 e 112, temos ali. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus a si mesmo espalhou-se, ou espalhou a si mesmo no homem. Não o captam? O Logos se derramou no homem, Deus, não numa pessoa. Ela está em sua igreja universal. Essa é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mais. Agora, preste atenção aqui. Agora sei que King James, ou a tradução da Bíblia King James, diz maiores. Porém, a tradução correta que há é mais que estas vos fareis. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém, agora, ele está contido e confinado em toda a Igreja Universal do Deus vivo. Agora mesmo, enquanto Deus está aqui falando com nossos corações, ele está na África, ele está na Ásia, está na Europa, está na Inglaterra. Onde quer que seja que se congreguem os crentes, aí está ele no meio deles. Então, o irmão Branham, ele diz, ninguém poderia fazer obras maiores do que ele. Ele ressuscitou mortos e ele fez tantas coisas. É claro que também sabemos que as obras que são executadas pela igreja e pelo profeta e Paulo e tudo mais, é Jesus Cristo operando. Mas ele está centralizando as coisas ali, dizendo, fareis mais obras. E é claro, são maiores. São maiores, mesmo quando no ministério do profeta, esquilos foram criados e Jesus Cristo transformou água em vinho e tantas maravilhas. E agora, através desta segunda manifestação neste tempo, ele pôde criar e tantas coisas. Mas também, nesta visão mais ampla, o irmão Branham diz, obras
mais obras, porque agora ele não está confinado em um homem, Jesus Cristo, mas ele está espalhado por todo o corpo. E imagina, durante as eras, quanto de obras foram feitas. O que pode acontecer agora mesmo de milagre e maravilha em todos os lugares? Eu estou dizendo agora mesmo, neste exato momento, neste presente, quanto de maravilha acontece, quanta coisa sobrenatural sucede e tem sucedido durante esses anos. Nós entendemos isto. Agora estamos olhando este exército formidável, este exército que debaixo da revelação, debaixo do entendimento, debaixo de um posicionamento, reconhecendo quem é, reconhecendo sua parte nas Escrituras. Porque quando cada homem comissionado reconheceu seu lugar nas Escrituras, eles se tornaram invencíveis. Eles foram e eles venceram reinos e eles derrotaram inimigos. E mesmo quando reconheceram, como Jeremias viveu no tempo do cativeiro, era o tempo de Israel ir para o cativeiro. Ele reconheceu que Deus levaria seu povo ao cativeiro. Daniel depois reconheceu pela leitura dos livros da profecia de Jeremias, reconheceu que o cativeiro era de 70 anos, e estava findando os 70 anos. Então ele começou a obrar, agir sobre as Escrituras, porque se posicionara. E muito embora havia um rei, e muito embora eles davam lá na Babilônia lucro para este rei, para esse reino, ele começou a dizer: irmãos, vamos sair daqui. Chegou o tempo de sairmos daqui. Por quê, Daniel? Porque eu entendi pelos livros que o tempo de cativeiro é de 70 anos. Então nós temos entendido pelos livros, irmãos, temos entendido pelas Escrituras que chegou o tempo desta igreja noiva, deste manifestar, deste exército invencível, porque Satanás está movendo os seus súditos e os seus comandados e os seus demônios, e as leis estão sendo elaboradas e estão sendo lavradas para vir contra aquilo que cremos. É claro que lá na Babilônia, quando teve o episódio da Cova dos Leões, muita gente se envolveu naquilo, muita gente, muitos religiosos, muitos povos que estavam ali foram impedidos de orar ao seu Deus, de levantar cultos e orações ao seu Deus, porque agora veio uma lei que os impedia disso. Ou seja, aquilo teve uma abrangência a todos os povos, mas somente um não cedeu. E neste tempo também muitas leis, muitas coisas virão e estão vindo em movimentos, virão contra aquilo que as pessoas creem, e muitos cederão. É o que o irmão Branham diz no livro das Eras, para não perder seus privilégios, para não perder suas posições, para não perder seus direitos, cederão. Mas esta que aparece como um exército invencível, esta será vitoriosa e ficará firme com a palavra. Eu quero ler aqui no livro das Eras, vamos desenvolvendo este assunto, está na página 132. Livro das Eras 132 e 133. Vamos ver aqui onde que se encontra 132. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios, para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa, ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve: isto diz aquele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz
às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham a seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não ache estranho que este seja o caso. Somente Paulo estabeleceu este padrão sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. E observe também pela ilustração precisa na palavra que, quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviriam. Em cada era, temos o mesmo padrão. Em cada era, temos o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Então estamos falando desse exército que obtém a verdadeira revelação. Estes, me permitam citar aqui, são estes fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Então, não é parar de falar. O irmão Branham diz que a noiva será impedida de pregar. Os ministros impedidos de darem conforto a seus membros. Então, aprendem do mensageiro, porque esse foi o padrão estabelecido por Paulo, aprendem do mensageiro e depois saem com a mesma luz. Recorde que Paulo advertiu as pessoas a disserem somente o que ele disse. Bom, um pouquinho antes aqui, né? Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Sim. Recorde que Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Agora, às vezes as pessoas, eu acho bom falar isso aqui, as pessoas vão ao extremo que tem que ouvir a voz e trazem isso para um campo natural. Então tem que só ouvir a fita, porque é ouvir a voz. Então quem ouvir a voz, então vai receber a revelação. Bom, se é assim, e um surdo? Eu pergunto, Então esse ouvir a voz é além de ouvir literal.
Porque o irmão Branham usa esse padrão que eu estou usando, muito embora alguém possa ignorar, eu já quebro essa ignorância agora mesmo. O irmão Branham diz assim, se a evidência do Espírito Santo é o falar em línguas, ou melhor, e um surdo, né? No ouvir. Se a evidência do falar em línguas se o falar em línguas é a evidência do Espírito Santo, o irmão Branham diz, e um mudo, então ele nunca vai ter o privilégio de ser participante do Espírito Santo, porque ele nem falar não fala. Você entende? Então ouvir essa voz é a voz de Cristo, é a voz do Espírito, que se ouve através do ouvido, se ouve através do ler, porque a Bíblia diz, bem-aventurado o que ouve e o que lê. Se ouve através do silêncio, se ouve através... Deus fala de muitas e variadas formas, através de exemplos e tudo mais. Assim como fez Paulo também. Ele os advertiu que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. Então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que você esteja começando a ver isto agora. Talvez você possa compreender agora porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado. Mas pela ajuda do Senhor, teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-lo a entender e encaixar toda a Escritura. Então, o irmão Branham está nos mostrando nitidamente que ele está batendo nos pontos principais. Diz assim, eu não posso abranger todo o assunto, mas Deus vai entregar sermões e Ele vai nos dar material suficiente para que você possa encaixar toda a Escritura. Por exemplo, ele diz, este 7º selo está por toda a Bíblia. Este 7º selo está de Gênesis a Apocalipse. Então eu preciso saber o que é o 7º selo? Bom, o 7º selo eu sei. O 7º selo é Cristo. Cristo se revelando. Cristo casando-se com sua esposa. Cristo arrebatando seu povo. Cristo trazendo seu poder, sua palavra. Então, quando eu vejo uma passagem de Deus se revelando a alguém, eu posso dizer, este é o 7º selo. Mesmo que o irmão Branham não disse, mas ele me deu sermões para encaixar toda a Bíblia. Por exemplo, o irmão Branham não explanou a profundidade do livro de Esther, mas ele me mostrou que aquele casamento de Assuero com Esther é um tipo da união de Cristo com sua noiva. E eu posso ir ali e encaixar toda a Escritura. Por quê? Porque eu tive aptidão para ouvir do Espírito, para compreender, para ter a verdadeira revelação. E o irmão Branham diz no livro das Eras, a importância da revelação para a igreja não pode ser superenfatizada. Nós sempre temos que estar rendidos ao Espírito. Então, o que acontece com a igreja? Esta que ouviu do Senhor, que como aqueles que ouviram de Paulo, como Timóteo, como Apolo, Tito e aqueles irmãos que fizeram parte do ministério de Paulo e saíram com a mesma palavra, e saíram pregando o que Paulo pregava, e saíram repetindo o que Paulo já havia pregado, que ele mesmo escrevera. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então, agora nós podemos falar o mesmo, o que recebemos de William Branham, do profeta, nós temos ensinado, estamos posicionados como um exército invencível. Porque veja o que diz as Escrituras em Apocalipse 10. Eu posso apenas citar Apocalipse 10, do
1 ao 6 é o anjo forte descendo. Apocalipse 10, versículo 7, é o mensageiro nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse 10, do 8 ao 11, é João, um tipo de cada verdadeiro crente, tomando o livro, comendo o livro, encaixando todas as escrituras, agregando o que lemos ali no livro das eras, e pregando, repetindo aquilo que já fora pregado. Agora não é uma repetição como os católicos fizeram com a oração do Pai Nosso. Ah, Jesus ensinou a orar, Pai Nosso que está no céu, Não, ele deu o exemplo, o padrão, o modelo, a oração modelo. Então nós oramos, Senhor, nosso Deus, Pai amado e verdadeiro e santo e justo, porque Jesus nos ensinou como iniciar uma oração, como desenvolver uma oração, como terminar uma oração com agradecimento, com honra, com gratidão, com adoração a Ele que é poderoso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Pai bendito, eu estou para me mudar de emprego, eu estou para tomar uma decisão, mas essa é o meu parecer, mas seja feita a tua vontade. E assim por diante, nós entendemos isto. Também não é repetir o que o irmão Branda pregou, não é literalmente somente ler uma literatura, ou somente, não. Nós temos a graça para poder encaixar as Escrituras. Porque, ora, nós compreendemos, nós temos recebido, como o hino que cantamos, temos recebido o mesmo espírito do mensageiro. Assim como Eliseu recebeu o espírito de Elias, disseram aqueles homens chamados de discípulos do profeta. Verdadeiramente o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que eles estavam querendo dizer com isso? Olha, o ministério que Elias tinha está aí, em continuidade com Eliseu. Então, receber o espírito do mensageiro não é agora comprar uma Winchester e um chapéu e um cinto ali igual ao do irmão Brana e me vestir de jeans e ir para a montanha. Não, eu posso até nem gostar de montanha. Eu prefiro mais as planícies. Eu prefiro mais lagoa e mar do que montanha, cheia de mosquito e seja o que for. Não é isso, receber o espírito do mensageiro. Receber o espírito de Cristo que estava no mensageiro. Por isso o irmão Branda pode dizer na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, ele diz lá no final da mensagem, o verdadeiro Elias deste tempo é Cristo. Ora, irmão Branda, mas você não é o Elias? Sim, mas não está falando dele, o kentuckiano. Está falando daquele espírito que ele se rendeu, que ele estava rendido, por quem Cristo, Deus, podia operar as obras. E como sempre enfatizamos, as obras, as escrituras necessárias para o dia, vigentes para o momento. Assim também as escrituras vigentes para o dia, as sementes do entardecer, como diz o irmão Brana, lá no amanhecer, lá ele teve as obras do meio-dia, ele teve as obras do início do dia, mas aqui no final, ele está, as sementes do entardecer, ele fala isso na mensagem, fazendo uma obra para Deus, não a tentando fazer, mas fazendo uma obra para Deus sem ser da sua vontade, lá pelos 140, alguma coisa assim, ele fala, as sementes do meio-dia. Eu posso procurar aqui, eu vou procurar. Só me dê um momentinho, fazendo uma obra para Deus. Se eu for direto na mensagem, eu consigo achar mais rápido. Isto eu acho muito oportuno nós citarmos neste momento. Pesquisar na mensagem, eu vou colocar sementes. Então, eu vou achar aqui rapidamente. Parágrafo 178. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Porque tem aquela tentando fazer. É uma pregação
o mesmo assunto em datas diferentes. A palavra, a mensagem do entardecer, deve carregar os resultados do entardecer. A mensagem do entardecer deve semear sementes do entardecer, não sementes do amanhecer, sementes do entardecer. É certo isto? A cena do meio-dia, suas sementes lá atrás eram denominações. Ela morreu, pereceu, mas a mensagem do tempo do entardecer mostrará os resultados do entardecer. A mensagem do tempo do entardecer. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio, o resultado do princípio, fez a criação. Ele fez seu filho à sua própria imagem, ao meio-dia. No tempo do entardecer, ele faz uma noiva para ele. Vem? Através de quê? Sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou. Como tomará sua noiva? Através da palavra, não através de um carro novo, não através da ideia de algum teólogo, mas de acordo com sua palavra, ele a identificará. Não adicione uma coisa a isto, ou tire algo disto. Então ele vem falando, ele fala, o tempo do entardecer, ele prometeu que ele revelaria, abriria estes 7 selos, a mostrar o que aquelas igrejas haviam perdido lá atrás. Apocalipse 10, Malaquias 4, Lucas 17:30, ele disse que ele faria isto. Então, não devemos misturar isso. Então, eu peguei aqui, ele agora no tempo do entardecer, ele traz uma noiva para ele. Ele traz uma noiva para ele. Muito bem, foi o que fizemos leitura aqui. Depois eu vou retornar aqui para ler a mensagem dos participantes, né? Apocalipse 10, do 8 a 11. Então, estamos dando continuidade àquilo que já foi falado. E agora não é um homem só. Não estamos vivendo no tempo das escrituras de um homem só. As escrituras de um homem só foi Apocalipse 10, 7, ou a escritura. Malaquias 4, 5, 6, escritura de um homem só. Mas agora vivemos na escritura de muitos. Formam um corpo, um exército. Assim como um exército posicionado é um corpo, é um batalhão, não está um em um lugar e outro em outro, não, estão formados, enfileirados, eles estão entrincheirados ou estão no campo, como um corpo tem uma mão a um lado e de outro, e os pés trabalhando e pulando obstáculos e tudo mais. É como um exército, um corpo. Um corpo. Na mensagem, no livro das Eras, o livro das Eras nós vamos ler 129. Página 129. Onde que vamos abordar aqui? Em página 29. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo Bom, o irmão Brando está falando antes aqui que nós viemos da mente de Deus, e depois ele fala aqui, eu posso repetir a leitura, né? Vocês estão acompanhando. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E, embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros. Ao passo que Deus outrora foi manifestado em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão.
Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Você notou que o mesmo padrão, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo padrão de Jesus com o restante de todo o corpo da igreja, primeiramente Jesus com os apóstolos, porque ele desceu e eles saíram, Pedro e todos mais operando a mesma obra. Depois, o mesmo padrão com Paulo e os seus, o irmão Branco diz, Paulo é o padrão para todos os mensageiros. Então, Lutero e os seus, Wesley e os seus, e muito mais agora. William Branham e os seus, que somos nós, debaixo do mesmo padrão. Escrituras de um homem só, em toda a Bíblia. Assim foi Elias e os 7.000 que não se dobraram, dentre os quais eu tenho o nome de 2, Eliseu e Micaías. E por toda a Bíblia foi assim. E se Jesus Cristo é o mesmo, hoje novamente. Continuando aqui. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Então, como que nos tornamos este exército, esta igreja, este povo? Nos tornamos porque somos parte dele. Nos tornamos porque viemos da mesma essência. E porque somos da mesma essência, recebemos a mesma palavra. E formamos esse grande corpo, como eu acabei de ler, que esta noiva, muito embora por designação, é chamada de a noiva feminina, e alguns dizem, né? Não, a noiva não pode fazer nada porque ela é mulher. Mas o irmão Branco acabou de dizer, mas ela também é chamada de o corpo de Cristo, porque agora ela é ele, eles estão casados, se tornam uma coisa só. Não somente através do irmão Branco, que também é membro da noiva, mas ele também representou a Cristo. Mas em outra faceta, prisma, é membro da noiva. Eu espero que todos entendam perfeitamente isto. Nós vamos... Bom, eu primeiramente, antes de ler no quarto selo que vamos ler, eu quero ler Apocalipse 19. Quero mostrar este exército aqui em Apocalipse 19. Podemos ler Apocalipse 19, do 11 ao 14. João escreve assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía o 15, né? Nós fizemos leitura só até o 14, está bom. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Agora eu vou então no quarto selo, onde vamos fazer leitura nos parágrafos 310 em diante.
310 do quarto selo. Assim nós lemos. Agora aqui estão eles, unindo-se, chegando a esse confronto, ao Armagedon, e cavalgando um cavalo de cores misturadas, um cavalo com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho, um cavalo de preto, os três diferentes, político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, que é o anticristo. Misturando tudo isso, e se tem uma coisa amarela de aparência doentia, que ele está cavalgando, certo? Agora note, veja o que ele está cavalgando. Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando seus súditos de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino de Roma? Aqui vem eles congregando. Bom, nós vamos suspender a leitura um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho, dar o contexto do que o irmão Brando está falando ali nesse texto. Ele está falando de um cavalo amarelo. Agora, como o irmão Brando falou, eu lhe darei sermões e material para encaixar toda a Bíblia. Nós não vimos aqui na leitura de Apocalipse 19 o registrado um cavalo amarelo. Não, mas nós vimos lá na abertura do quarto selo Satanás montado num cavalo amarelo. O irmão Brando pregou que são as três primeiras cores misturadas. O branco do engano, eu disse o branco do engano, que Satanás usou no início das eras. O vermelho da matança, que ele usou nas eras dos mártires. E o preto do comércio, da política, porque agora controlando toda a riqueza da terra, o preto, que é aquele que tinha a balança na mão. Misturando tudo isso, ele forma um cavalo amarelo, agora, em dia presente. E esse cavalo amarelo, o irmão Brando está dizendo que vai ter um confronto final, mais para frente, que é Apocalipse 19, que é no tempo do Armagedon, que acontece depois da grande tribulação, no tempo onde a noiva que ficou 3 anos e meio na glória, no céu, os 3 anos e meio de ceia das bodas do Cordeiro, exatamente o equivalente de tempo aos 3 anos e meio de grande tribulação na terra. Termina a grande tribulação, que são 3 anos e meio, termina a ceia das bodas do Cordeiro, que são 3 anos e meio, e a promessa não é ficarmos por lá, mas a promessa é que viveremos 1000 anos na terra. A promessa é que pisaremos a cinza dos ímpios. Então, termina o tempo da ceia das bodas do Cordeiro, também termina o tempo da grande tribulação. E há um tempo ali onde a besta ela é ovacionada, porque, para começar, deu cabo em Moisés e Elias, que estão trazendo toda sorte de praga na terra, e todas as nações entregam o poder à besta. E a besta, nós sabemos que ela é composta de um braço religioso, Vaticano, e um braço político, os Estados Unidos. Bom, então tem um período de tempo onde vão entregar presentes uns aos outros e, enfim, então alguém conseguiu parar com todo esse tipo de situações extremas que está vindo no mundo. 3 anos e meio de grande tribulação. Então, é onde acontece depois, literalmente, o Armagedon. Eu usei a palavra literalmente porque eu quero chegar num ponto daqui a pouco. E o irmão Brando está mostrando, eu li um parágrafo inteiro, ele está citando de Apocalipse 19, onde aparece então este montado num cavalo amarelo, que é Satanás,
Lá na abertura do quarto selo ele apareceu, tem por nome morte, e o inferno o seguia. Chegando então em Apocalipse 19, abrindo um pouco mais o assunto, temos 2 exércitos aparelhados aqui, opondo-se um ao outro. Um é este que começou aqui, ali no quarto selo, onde se abriu, então, em Apocalipse capítulo 6, e abriu-se então o quarto selo, e vi um cavalo amarelo. Eu posso recorrer rapidamente aqui, e havendo aberto, Apocalipse 6, versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Bom, não resta dúvida, esse cavalo amarelo está cavalgando, um exército seguindo ele, que são demônios, espíritos, no mundo político, religioso e demoníaco, que estão seguindo também, montado em cavalos, porque lembre-se, cavalo é poder. Então, poder político, poder religioso, poder demoníaco, ações do inferno, e trazendo peste, fome, guerra e todo tipo de moléstia sobre a terra. Onde que vai bater essa cavalgada do quarto selo? Que está cada vez mais grande. Você ouve o barulho dos cascos deste cavalo a cada dia. Nos jornais, no mundo, nas pessoas. A grande cavalgada de Satanás vai até o Armagedon, porque ele sabe que a morte espera ele. E ele só tem isso para repartir com seus súditos, morte também. E o inferno seguia. E ele quer levar todos para a morte. Agora voltemos à nossa leitura, porque já colocamos aqui um parecer sobre o parágrafo 310, né? Agora vamos para o parágrafo 311. Estão congregando agora para fazê-lo, trazendo seus súditos dos 4 cantos da terra, cavalgando um cavalo amarelo, doentio, de 3 cores misturadas, o mesmo homem. 312. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que o irmão está dizendo aqui? Não dos 4 cantos da terra, como milhares e milhares e milhares, como a cavalgada de Satanás, porque é um pequeno remanescente. Você entende? É isso que o irmão está dizendo. Não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos 4 cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar, amanhã à noite, e vocês verão se está certo ou não. 4 cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Então o irmão Branco está dizendo, sim, tem um remanescente, mas agora, em Apocalipse 19, ele está congregando nos céus, porque, ora, houve o arrebatamento, a noiva não está mais na terra, houve o arrebatamento, 3 anos e meio de ceia das bodas do Cordeiro, agora chegou a hora de regressar para o milênio. E quando se encontra, o irmão Branda diz, a batalha vai ser intensa. 313. Ele também tem um nome, não morte. Então, só um profeta pode ligar Apocalipse 19 com Apocalipse 6, o 8, onde fizemos leitura. Ele também tem um nome, não morte, mas a palavra de Deus. Vida. Amém. Tem escrito exatamente em sua coxa aqui, a palavra de Deus. Essa é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna que há. Zoe, certo?
314. E ele tem escrito vida, cavalgando um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 diferentes poderes misturados, chamado morte. Os 3 poderes misturados, o irmão Brana falou lá em cima, né? Poder político, poder demoníaco e poder espiritual, que é religioso, ele falou lá em cima. Ele tem escrito vida, cavalgando um cavalo branco, e aqui está um homem com 3 diferentes poderes misturados, chamado morte, congregando seus representantes terrenos. E Cristo está congregando seus súditos, nascidos do céu, ou seja, sementes eleitas, predestinados, noiva de Cristo. Santos, ele tem morte, escrito sobre si. Cristo tem vida, escrito sobre si. 315. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos. São chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? E eles são fiéis à palavra. Ufa, gostei disso. São fiéis à palavra. Então, eu estou falando nesta noite sobre este exército. Terrível exército. Formidável exército. Então, nós vimos aqui que Apocalipse literal se cumpre bem ali no tempo do Armagedon. Não que nós vamos entrar em ação e lutar contra soldado com bazuca em seus ombros, e tanques, e drones. Muito embora eles intentarão quando se abrir o céu e literalmente aparecer esse exército. Literalmente aparecer. Mas nós não temos que lutar e atacar os soldados ali com, como eu falei, com fuzil e bomba e míssil. Não, mas nós vamos ver o cumprimento da palavra de cada profeta e especialmente desses mensageiros e especialmente o 7º mensageiro que vinha a João. E João disse, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha uma das 7 taças. Porque assim como lá em Jeremias capítulo 1, Deus disse a Jeremias, quando ele disse, Deus disse, Jeremias, eu te chamei, eu te santifiquei, eu te comissionei para ser um profeta entre as nações. Jeremias disse, Senhor, eu sou um menino. Ele disse, não, Jeremias, come as minhas palavras e tu vai arrancar e plantar e derribar e edificar. Então, um profeta, um mensageiro, e especialmente devido ao tempo que o 7º mensageiro veio, ele edificou, ele construiu, ele foi fiel à obra, ele trouxe a pedra de coroa, mas ele também teve a comissão e o ministério de trazer juízo contra o mundo, contra Los Angeles, contra os ricos e as riquetas, as denominações. Eu os acuso por ter crucificado a Cristo mais uma vez. E todas as palavras de juízo anunciadas é o que nós estaremos contemplando, porque viremos nesse grande poder de guerra, nesse grande poder de consumação deste mundo, deste reino de Satanás. Por isso o irmão Brana pregou o Éden de Satanás, o Deus desta era maligna. Agora, vimos então Apocalipse 19 de forma o confronto literal. O confronto literal, quando Jesus Cristo estiver voltando e em um cavalo branco, e todos os seus santos, eu, você, os 7 mensageiros, também em corpos glorificados, e Satanás querer fazer um confronto, o que restará deles? Cinza. Por isso a Bíblia diz que pisaremos as cinzas dos ímpios. Então será estabelecido um milênio. Agora, não é porque existe esse confronto literal depois da grande tribulação no Armagedon que este confronto não está existindo hoje.
Porque, ora, se Satanás tem um exército na terra, um cavalo branco já cavalgando, porque peste, AIDS, zicovírus, coronavírus e outros que estão por vir, porque ele traria peste. Como? Através da ciência. Lembra que o irmão Brana teve aquela visão e ele viu os cientistas misturando os tubos? E depois apareceu ele montado num cavalo branco. Ora, quem o irmão Brana representava ali? Representava Cristo em um poder, em um cavalo branco, em uma palavra revelada. Poderíamos ir lá no primeiro selo e ler essas coisas lá, mas teríamos que ocupar muito tempo em leitura, o que eu estou aqui esmiuçando e trocando por miúdos. Então, Cristo cavalgando, cumprindo Escrituras, Malaquias 4, cumprindo Escrituras, Apocalipse 10, do 1 ao 6, Apocalipse 10, versículo 7, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é sempre Cristo cavalgando, tem em sua coxa escrito vida, a palavra de Deus, da sua boca sai uma aguda espada. Então nós vimos também um apocalipse espiritual acontecendo aqui, porque Satanás está cavalgando, Satanás está em seu cavalo amarelo, em sua mistura, em seu concílio, em seu ajuntamento, trazendo peste, trazendo guerra e rumores de guerra. Guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, guerra na África e rumores de guerra. E se queremos olhar por outro prisma, guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e rumores de guerra, Terceira Guerra Mundial. Então vimos Satanás cavalgando nessas três cores misturadas: poder político, poder religioso e poder demoníaco, com todo tipo de aberração demoníaca nas pessoas, a imoralidade, a perversão, que eles chamam de ideologia de gênero e todo tipo, num mundo perverso, caído, sujo, e todo tipo de imoralidade de coisas. Satanás cavalgando, e o inferno seguia. O inferno seguia. O que resta para Satanás é fogo e enxofre. O que ele tem para dar para seus súditos, seus seguidores, é fogo e enxofre. Mas Deus está cavalgando, Cristo está cavalgando, agora é uma cavalgada espiritual, e se torna uma guerra literal. Está cavalgando em um cavalo branco, aí sim, não um cavalo branco, um branco enganoso, mas o verdadeiro branco, o mais puro branco, o original branco. Aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 14, eu achei muito bela essa escritura, somente um versículo, que diz assim, Isaías 58, 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Eu tenho uma citação aqui, se eu colocar no WhatsApp, tu pode colocar ali, João? Acho que não, né? Eu esqueci de te passar. Nós não temos ela em português. Mas eu vou mandar aqui para o nosso técnico, né? E a hora que tu tiver aí, dá um ok para mim. Eu faço questão de ler com nossos irmãos. Até onde eu sei, essa mensagem não temos em português. Não temos, de gráfica nenhuma. É a mensagem, título Elias. E eu vou ler primeiramente, então, Cristo é o mistério de Deus revelado, João? E depois nós voltemos nessa leitura. Cristo é o mistério de Deus revelado, 595. Pode ser assim? 595.
até o 603. E então a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. Que é isto? Esta mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Deste modo, essa mesma palavra se move desde a cabeça à medida que o dia se aproxima para dentro do corpo, vindicando que eles são um. Eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito. Está vendo? Como você sabe disto? Dá o mesmo testemunho, o mesmo fruto, a mesma palavra. Veja, manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo livro. Amém. Os mesmos sinais. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Aleluia, que coisa. Note, a palavra vindicada em seu corpo é sua própria vitória. E a razão de sua morte, veja, a morte não no espírito, quando ele morreu, ele somente morreu na carne, seu espírito foi ao inferno e pregou para as almas em prisão. Está isso correto? Sua carne apenas morreu, então ele a ressuscitou e a vivificou. Vivificar significa tornado vivo. Sua carne, que era seu corpo, e essa é a palavra. Ela tem estado morta por anos, porém ela gradativamente começa a vir na reforma e agora ela está de pé. Como eu gostaria. Se eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e tirar aqueles ossos secos e lhe mostrar, ele disse: poderão viver esses ossos novamente? Ele disse: profetiza. Como pode vir a profecia? Somente através do profeta. É a palavra do Senhor. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. E nervos, pele vieram sobre eles, e eles se levantaram num poderoso exército. E começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus. Isso é Ele, a vitória. Os resgatados do Senhor virão a Sião então com alegria. Em todos os seus santos montes nada fará mal, nem destruirá. Sim, ele prova a sua vida de ressurreição. Então, enquanto ele se vindica, ele, a noiva é independente de todas as outras. Ela é uma mulher independente, uma grande ave de várias cores, que é diferente de todas as outras. Vocês se lembram na Bíblia? Com respeito a isso, a grande ave de várias cores, porém ela tinha o seu nome, ela tinha a sua vida. Como eles salpicavam a ave, ambas eram brancas. Então eles arrancavam a cabeça de uma ave, matavam e deixavam escorrer todo o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada com sangue vermelho, e ela batia suas asas deste modo, e o sangue clamava: santo, 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 enquanto banhava o chão. Deste modo, Cristo, o macho morto, colocou seu sangue de sua vida dentro de nós, levando o seu sangue, clamando: santo, santo, santo seja o Senhor. É uma ave de estranha aparência, seguramente que é. Porém ela, a noiva, é identificada por ele, e ele é independente de todas as outras. Mantém-te somente para ela, enquanto ambos viveram. Mantém-te somente para ele, a palavra. Nenhum adultério, nenhum só sinal de denominação, nenhum só sinal de credo, nenhum adultério de modo algum. A palavra e ele somente. Sobre Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todos os outros terrenos são bancos de areias movediça, disse Ed Perronet, o autor de um hino. Isso mesmo, Cristo, a palavra. Ele era a palavra. Ele é a palavra. E a igreja se torna a palavra por ele. Fazê-la uma parte dele. E isso é a palavra novamente. Pessoalmente identificada por ele. Sua propriedade somente. Sua propriedade somente. Ela é redimida por ele, através dele, para ele e para ele somente. Isso é correto. Então, com respeito a que o diabo está uivando, porque isso está sendo revelado. Isso está sendo revelado. Amém. Será que conseguimos, João? Eu quero ler, então. Por quê? Porque eu vou ler? Porque nós falamos que já estamos neste momento, nesta cavalgada espiritual.
Ali, ó, Elias, mensagem de Elias. Ele prometeu que um dia me libertaria do outro lado. A idade está me alcançando, mas estou aproveitando. Um dia desses sairei desta vida, mas estou montado na palavra esta noite. E cada promessa no livro é minha. Cada capítulo, cada versículo é meu. Amém? Deus prometeu. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estou crendo nisso, eu acredito nisso. Cristo disse isso, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem agora mesmo vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu ando nele há 23 anos. Aleluia! O dia acabará em breve e quando acabar, ainda estarei andando nele. Ele disse, é nesse poder que eu cavalgo cada escritura, cada palavra. Então, estamos hoje cavalgando em um cavalo branco, em um poder. E viremos naquele poder, naquele cavalo branco, corpos glorificado, a escritura cumprida. Aquele que ele chamou, ele justifica. Os que ele justifica, ele santifica. E aqueles que ele santifica, ele glorifica. Estamos nesta cavalgada. A palavra de Deus, temos escrito vida em nós, não morte. Estamos caminhando para a vitória. E por fim, estaremos 1000 anos com ele na terra. 1000 anos. E por fim, estaremos estabelecidos na Nova Jerusalém, de eternidade a eternidade. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em torno da Tua palavra. Aquilo que nos faltou, Senhor, acrescente em cada coração. Abençoa meus irmãos, abençoa cada um de maneira especial que acompanharam esse trabalho e aqueles que rejubilaram com a Tua palavra, Senhor, assim como a nossa irmã Rati disse amém à palavra. E esta irmã, este irmão, ao dizer amém, que o desejo deles seja cumprido, que a necessidade deles seja suprida, como foi de nossa irmã. O que eu mais desejo, ela disse, a salvação de meus filhos. O que este coração mais deseja, Senhor, depois deste amém à palavra, seja efetuado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande shalom, até o nosso próximo trabalho. Amém.